você falou sobre essa questão, a gente, para também uma levantada também, prof. Vamos falar sobre o papel do exército brasileiro lá na Segunda Guerra, né, sobre a questão da como eu posso falar? Da Poxa, fugiu da mente a palavra, A mas da participação brasileira. da importância do que o Sim, Brasil fez sim. lá, entendeu? Não Toda a só o exército, importância. mas a marinha do Brasil, a marinha de guerra e a marinha mercante tiveram um papel muito importante. Primeiro, para garantir a segurança dos nossos portos. Segundo, a marinha mercante manteve o Brasil vivo, entregando mercadoria nos Estados Unidos e na Inglaterra e ajudando no esforço de guerra e também trazendo mercadorias para o Brasil. Então, a Marinha Mercante foi muito importante. O Brasil teve mais de 30 navios afundados pelos submarinos do eixo. Nós perdemos mais de 1.100 pessoas, mais de 1.100 brasileiros foram mortos. A maioria deles, mulheres e crianças, porque esses navios eram navios mercantes e que também eram de passageiros. Nós só perdemos um navio de guerra e não foi nem em combate. Foi um navio que teve um problema lá, o paiol explodiu e o navio afundou perto da África, que é o Bahia, é o navio Bahia. Não foi afundado por força inimiga, não que se tenha conhecimento. Então, a Marinha também teve um papel muito importante, a Marinha de Guerra e a Marinha Mercante. Na Itália, o Brasil foi o único país latino-americano a participar do Teatro de Operações da Europa. Na Europa, o único país latino-americano foi o Brasil que lutou. O Brasil mandou para lá 25 mil homens da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e nós mandamos a FAB, a Força Aérea Brasileira. O Brasil serviu dentro do 5º Exército Americano. E a área de atuação do Brasil foi na Itália. O Brasil lutou na região dos Apeninos, onde fica o Vale Pó. Qual era a missão das forças brasileiras? Impedirem que as forças nazistas que estavam ocupando a Itália conseguissem voltar para a Alemanha, para reforçar a guerra na Alemanha. Então, o Brasil participou de um esforço de guerra que a ideia era bloquear as forças nazistas para que elas não voltassem para a Alemanha, que elas fossem combatidas dentro da Itália. E o Brasil tem momentos de verdadeira heroísmo, de grande glória, porque o Exército Brasileiro não tinha experiência de combate, foi lutar numa situação de montanhas e com neve. Teve momentos com temperatura com -20. E aí tu pegar o soldado brasileiro de regiões tropicais, porra, lutar numa montanha e ainda com temperatura de -20 e conseguir ser vitorioso, isso tem que ser comemorado por nós. A participação brasileira ela foi tão importante que até hoje, nas escolas italianas da região, se ensinam o hino do expedicionário. As crianças italianas aprendem a cantar o hino do expedicionário em homenagem aos soldados brasileiros, que lá são vistos como libertadores do povo. Eles lá têm um ódio muito grande dos Estados Unidos, pelo que eles fizeram com as mulheres, com as crianças, mas dos soldados brasileiros ficou um retrato muito positivo dos brasileiros pela atuação deles não só no combate ao nazismo, mas pela relação também com a população. O Brasil não teve uma relação predatória como teve ingleses, tiveram, né, ingleses, franceses e estadunidenses. O Brasil trava batalhas importantes, né, de Monte Castelo, Monte Tefé, Colégio, Fornovo, foram batalhas muito duras que o Brasil travou, e o Brasil tem uma marca histórica. O Brasil foi o primeiro país a receber a rendição de uma divisão alemã. Até aquela data, nenhuma divisão alemã tinha se rendido para uma força aliada. E o Brasil vai receber a rendição de uma unidade 148 de montanha, a Jagdtiger, era uma divisão de elite do exército alemão, que inclusive tinha lutado lá no Cáucaso, perto da Batalha de Stalingrado. Eles fizeram parte
da grande operação da Batalha de Stalingrado. Então, era um exército alemão muito experiente, combativo, muito bem equipado e que dominava a parte mais alta das elevações. E o Brasil teve muita dificuldade para vencer esses caras. Mas no final da guerra, o Brasil consegue se impor e eles se rendem ao Brasil, porque não tinha mais para onde ir. Então, a participação brasileira, homens e mulheres, militares e civis, homens de mar, terra e ar, precisam ser conhecidos pela nova geração, porque aquilo ali foi um marco histórico, heróico, e é um traço importante do Brasil na luta contra o fascismo. O esforço do Brasil é visto como glorioso, pelo tamanho do país. Né? O país era um país grande, mas com a população pequena, era um país pobre, nós não tínhamos condição de criar um grande exército, mandamos o que pudemos, e o que foi para lá agiu com grande heroísmo e superou todas as expectativas. Isso mesmo. A galera, os brasileiros, eles desconhecem até a sua própria história, né? Porque isso é muito Pois é. importante. Eu também queria tirar uma dúvida, se lá, o senhor falou que lá tem a questão de cantar o hino, mas lá também tem algum memorial falando sobre o Exército Brasileiro, sobre a questão dos feitos que aconteceram lá? O senhor sabe me dizer alguma Sim, informação sobre isso? lá tem um monumento em Pistoia, né? É, é, Todos os brasileiros que morreram na Itália, eles ficaram lá, no monumento voitivo. Eles foram enterrados em Pistoia. Os corpos deles não foram trazidos. E um brasileiro da FEB ficou lá, morando lá, para ser o guardião dos nossos heróis caídos lá em combate, no cemitério de Pistoia. Na década de 70, o Brasil definiu que deveria trazer os seus mortos de volta para o Brasil. Havia uma demanda dos parentes, da família, né, de trazer esses heróis de volta para sua pátria. Então foi construído o monumento aos heróis da Segunda Guerra Mundial aqui no Rio de Janeiro, aqui no Aterro do Flamengo. A gente chama de monumento aos pracinhas, mas é o monumento aos heróis da Segunda Guerra Mundial, e os corpos deles foram todos restos mortais, né? Foram trazidos aqui e estão sepultados lá. Você pode ir lá visitar todos eles. E lá onde era o cemitério ficou preservado, como hoje é um ponto de referência. E quem toma conta daquilo lá, se eu não me engano, é o filho de um pracinha que lá ficou para cuidar dos mortos. Entendeu? Então lá você é mantido pelo governo brasileiro, pelo Exército Brasileiro. Se você chegar lá em Pistoia, vai estar lá todo aquele monumento onde era o cemitério. O cemitério permanece como antes, só não estão lá mais os restos mortais, que eles estão aqui agora no Rio de Janeiro. Massa, massa.